E aí, pessoas, galerinha, na boa. Hoje quero comentar com vocês uma experiência pessoal, né? E, vamos dizer assim, uma forte experiência. Porque se de um lado nós podemos falar sobre o ponto de vista teórico, né? Por outro lado, tu pode ter uma experiência prática, né? E dolor, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer com isso? Tive a experiência hoje, há uma hora atrás, de eu estar na casa de um parente e lá estar um sujeito extremado, tá? Da extrema direita. E o assunto assuntos transcorriam na maior tranquilidade quando ocorreu a divergência. Gente, de 0 a 100, 1 minuto, 60 segundos. É isso, não mais do que isso. Vejam o que aconteceu. O sujeito propõe repentinamente, né, o tema caro à extrema-direita, o tema X. E eu digo resposta Y. Vejam que quando eu digo a resposta Y, esse cidadão abandona os argumentos e me ofende. Me ofende, inclusive dizendo palavrões. E vendo que eu não correspondo, né, ele sobe a violência, convidando-me para ir à rua para resolver no tapa a situação, né, para a violência física. Evidentemente que eu não faria isso. Uma, porque eu peso 64 quilos, mais ou menos, e os cidadãos 90, né? E, portanto, um pouco desfavorável a mim, né? Do ponto de vista intelectual, não havia a menor motivação, não havia relação lógica entre argumentos e agressões físicas. Veja o que eu percebi, que o cidadão extremado, ele não estava em condições de contra-argumentar. Ele era um sujeito que estava trabalhando no espaço da adrenalina, da irracionalidade. Portanto, bastou o contra-argumento. Não ficou sequer claro se ele entendeu o contra-argumento. O fato de existir alguma resistência, fez com que o extremado, que por não ter nenhum hábito de exercer a racionalidade, virasse adrenalina pura e subisse o tom. E, interessantemente, pelo fato de não ser habitualmente um usuário da racionalidade, ele usa, do ponto de vista da lógica, o argumento ad hominem, ou seja, ele agride a pessoa ao invés de contra-argumentar. É algo como destruir o portador do argumento e não o argumento. Como assim? Ora, destruir o professor Amilcar, de certa forma, representaria para ele a destruição do argumento. Afinal, o argumento, na cabeça dele, mora no seu agressor. Destrói-se o agressor, destrói-se o argumento. Percebam que há um desconhecimento, há uma inabilidade total desse cidadão com o mundo da troca de experiências, do diálogo, e há uma vasta experiência na imposição de um determinado pensamento ou vasta experiência na convivência entre pessoas que pensam igual e, portanto, a diferença não pode existir. No olhar de ódio, na postura corporal, eu percebi ali um troglodita, vamos dizer assim, né? Ávido de demonstrar força. Sabe aqueles símios que eles ficam com os ombros maiores para que o oponente fique assustado? Mais ou menos por aí, aquele olhar de ódio, aquelas mãos que se fecham, aquele convite para que corpos colidam entre si. Não argumentos, mas
corpos colidos entre si e o corpo vencedor, a animalidade vencedora vai levar o troféu, né? Não sei bem que troféu é esse, porque mesmo que eu fosse derrotado, e provavelmente seria, né, fisicamente, isso não ia trazer nenhuma diferença ou vantagem para o agressor, sob o ponto de vista que o argumento não está em mim, né? O argumento é transcendente, o argumento é um grupo de pessoas que pensam como eu. Existe literatura, existe, enfim, jornais, enfim, mais diversas formas de conhecimento similares ao que eu digo, e que eu sou apenas mais um entre tantos, portanto, não faria diferença alguma, nenhuma vitória corporal faria diferença para o argumento dele. Mas aquele olhar, eu me recordo bem, aquele olhar, que as pupilas dilatadas, ficou para mim evidente a preponderância da irracionalidade. Não havia luz naquele olhar. Não havia desejo nenhum de convencer. Havia o desejo da destruição. De certa forma, fiquei pensando. Eu representei para ele uma ameaça tão grande que ele se propôs a se machucar. Sabe-se lá o que pode acontecer. Ele pôs o seu corpo em movimento, pôs o seu corpo em risco para vencer alguma coisa que eu não sei bem o que é. Eu não sei bem qual ameaça eu representei, e provavelmente uma ameaça espiritual, mental, intelectual, que fez com que ele desejasse o meu aniquilamento e desejou pôr a ele mesmo em risco, porque vá que eu fosse um ninja. Então percebam que aos extremados, realmente percebi hoje que não há argumento possível, porque no momento da eclosão não há racionalidade, é algo excludente, a adrenalina e a vontade de destruição, o ódio e a reflexão, pelo menos no momento da explosão. Portanto, melhor é abandonar os argumentos, o melhor é recuar, porque com feras não há possível trocas racionais, e chega a ser um absurdo querer dialogar com quem não é diálogo, com quem não é fala, com quem não é expressão racional, mas é simplesmente um corpo em movimento. Então, fica aqui a minha experiência, o meu estranhamento e realmente a minha atual convicção de que se há ódio, não há o que fazer. O sujeito vai afundar no próprio ódio e se alguém tentar argumentar, afundará junto. Portanto, muito cuidado quando acontecerem essas explosões, afastem-se como qualquer pessoa se afasta de um animal perigoso, né, que há um segundo atrás era benevolente contigo, aquele animal perigoso, mas que dá algum gatilho e ele fica violento e ele é muito perigoso. Portanto, muito cuidado nessa hora e nos afastemos, porque o ódio destrói. Abraço e até a próxima.